material publicado aqui no Globo. Gustavo Gayer desiste da eleição e Bolsonaro explica a pré-candidatura não será oportuna, ou seja, não seria interessante nesse momento para ele, segundo a informação dele, que o Gustavo Gayer fosse candidato por Goiânia. Ele disse que nesse momento o Gustavo Gayer é uma figura que tem muito mais relevância e importância na luta do bolsonarismo dentro do Congresso Nacional e até internacionalmente, talvez porque ele ajude a disseminar as informações falsas fabricadas ali em tese no gabinete do ódio da milícia digital organizada pelo Carlos Bolsonaro. E aí o Bolsonaro entendeu que ele não seja uma opção para ser candidato lá em Goiás. Eu vou ler para vocês aqui o que é que ele disse quando ele tirou de Goiânia nesse momento a possibilidade do Gustavo Gayer ser candidato a prefeito. Aqui em Goiânia, capital, nós vínhamos trabalhando com o nome para a prefeitura que seria o pré-candidato Gustavo Gayer. Um homem que já ganhou projeção além dos limites de Goiás. Ele é uma pessoa extremamente importante para nós dentro do plenário brasileiro e até fora do país, discursou Bolsonaro. Chegamos a um acordo e essa pré-candidatura em Goiânia não será oportuna, ou seja, não é o momento adequado para o Gayer ser o candidato, tá? Fred Rodrigues é amigo de Gayer, meu amigo, e nós pretendemos levar essa pré-candidatura para frente. Ou seja, o Gustavo Gayer, que inclusive já estava negociando para que o próprio Fred Rodrigues fosse seu vice, teve ali a sua candidatura descartada por Jair Messias Bolsonaro. O grande problema dessa história toda é que o candidato indicado por Bolsonaro como pré-candidato do PL lá, ele está inelegível. Bolsonaro e PL lançam nome cassado pelo TSE como pré-candidato à prefeitura de Goiânia. O nome de Gustavo Gayer era aguardado, mas o ex-presidente afirmou que o apoio ficará para o momento mais oportuno, pela importância do deputado no Congresso Federal. Nada disso, né? Ele só não acredita que Gustavo Gayer teria esse apelo todo. Tanto que tá aqui, ó. Inelegibilidade tira Fred Rodrigues da disputa para prefeito de Goiânia. Advogado dele contesta. Material publicado no Diário de Goiás. Eu vou deixar para vocês tudo isso aqui no primeiro comentário fixo para vocês acessarem. Mas tá aí, ó. Fred Rodrigues é anunciado como pré-candidato no lugar do Gustavo Gayer. Se você pegar algumas pesquisas aqui, como uma pesquisa divulgada no início do ano aqui, trazia o Gustavo Gayer ali em empate técnico junto com o Vanderlan, o senador, e também trazia a delegada Adriana Arcosi também em um empate técnico. Vou até mostrar para vocês aqui, inclusive, que algumas pesquisas, como esta pesquisa aqui publicada lá na Carta Capital, a delegada Adriana chega a liderar o cenário. Tá aqui, ó. Delegada Adriana Arcosi tem 22,1% das intenções de voto, seguido por Vanderlan Cardoso com 20,6% e Gustavo Gayer com 19,7%. Aqui tem um empate técnico triplo praticamente entre eles. O grande problema, que eu acho que foi o cálculo que o Bolsonaro fez, é tirar o Gustavo Gayer do Congresso Nacional e ele perder a eleição em Goiânia para uma candidata mulher e ainda do Partido dos Trabalhadores. Porque por ele perder mandato ou não, isso não mudaria nada. A legislação eleitoral mudou e ele poderia concorrer à eleição agora em 2024, mesmo sendo deputado federal. Ele não precisaria renunciar ou se afastar do cargo temporariamente para concorrer. Ele poderia atuar como candidato na sua cidade e atuar no Congresso Nacional como deputado federal. O grande problema é que eu acho que o Bolsonaro levou em consideração esse cálculo. Imagina o PT vencer a eleição no estado que o Bolsonaro tem um grande cacife eleitoral, um grande aglomerado de eleitores. Seria uma derrota não só para o Gustavo Gayer e nem para o PL, mas sim uma derrota para o Bolsonaro. Carlito, mas e com a entrada do Fred? Isso muda? Não. O cenário, na minha opinião, continua o mesmo. A possibilidade, inclusive, da derrota ou do enfraquecimento do candidato do PL aumenta, porque o Gustavo Gayer era uma figura que era mais conhecida, apesar de todo o seu histórico de pombo sujo, como a gente brincou aqui no início da live. O que eu acredito que vai acabar acontecendo aí é o partido do Bolsonaro tentar só marcar presença na eleição de Goiânia, mas sabendo que a possibilidade da vitória é muito pequena e que se for para perder, que seja um candidato que tenha menos expressão que o Gustavo Gayer, porque se o Gayer perder a eleição lá em Goiânia e o Ricardo Nunes perder a eleição, por exemplo, para o Boulos em São Paulo, como a gente imagina aí você ter a capital de Goiânia e a capital de São Paulo sendo governadas ali por figuras ligadas à esquerda. A delegada Adriana lá em Goiânia e o Guilherme Boulos em São Paulo. Isso seria uma derrota, né, uma mensagem avassaladora para o Bolsonaro, porque a possibilidade, inclusive, da derrota do Ramagem no Rio de Janeiro é real. As pesquisas apontam ali, inclusive tem pesquisa que mostra que até teria vitória ali do Eduardo Paes no primeiro turno
contra o candidato do Bolsonaro, o Alexandre Ramagem. Lá em Belo Horizonte a situação está um pouco mais acirrada, mas você pega ali São Paulo, o resultado é desfavorável para o Bolsonaro nas pesquisas. Você pega, por exemplo, dados do Rio de Janeiro, é desfavorável para o Bolsonaro. Você pega dados de Goiânia, não está fácil para o Bolsonaro, tá? Isso na região sul, centro-sul e sudeste, né? Que a gente vai fazer análise aqui em breve. Então, é a região onde o Bolsonaro tem muito apelo. Então, você tem regiões do sul do Brasil, das cidades do sul do Brasil que o Bolsonaro não tem mais força para vencer eleições em algumas cidades. Você tem no centro-oeste também, Bolsonaro com menos apelo. Você tem cidades na região sudeste que o Bolsonaro também não tem mais aquele apelo. E isso é muito ruim para os planos de 2026 do Bolsonaro, que quer tentar se manter forte e não está conseguindo. Até porque o Bolsonaro tem perdido popularidade com o passar do tempo e o Lula tem alavancado a sua popularidade.